Ok, tô colocando. Então, o que eu ia falar sobre a FUVEST é que eu procurei bastante o exercício dela, mas sobre Grécia Antiga não costuma ter tanto. Então, a dica que eu dou para quem quer FUVEST é focar nas próximas aulas que vão começar a vir agora, que a gente sai do tema de Grécia Antiga, e também estudar bastante Aristóteles, porque pode ajudar bastante para redação. O que mais vai ajudar de filosofia na FUVEST é na redação mesmo. Então, procurem estudar um pouquinho da ética de Aristóteles, um pouquinho da arte também, que eu passei na aula passada, sobre Platão também. E é mais usado para redação, porque só tinha Unesp, Unicamp e Enem. Então, começando lá daquela primeira aula, quando a gente falou sobre Matrix e tudo mais, que a gente estava se conhecendo ainda. A gente vai começar desde lá, então. Primeiro eu trouxe os exercícios, depois a teoria, para estimular um pouquinho a memória, né? Então, o primeiro tema sobre o que é filosofia. A gente tem um texto do Hegel e ele fala que a filosofia ele descreve ela, né? Então ele fala: a genuína e própria filosofia começa no Ocidente. Só no Ocidente se ergue a liberdade da autoconsciência. No esplendor do Oriente desaparece o indivíduo, e só no Ocidente a luz se torna a lâmpada do pensamento que se ilumina a si própria, criando por si só o seu mundo. Que um povo se reconheça livre, eis o que constitui o seu ser, o princípio de toda a sua vida moral e civil. Temos a noção do nosso essencial no sentido de que a liberdade pessoal é a sua condição fundamental, e de que nós, por conseguinte, não podemos ser escravos. O estar às ordens do outro não constitui o nosso ser essencial, mas sim o não ser escravo. Assim, no Ocidente, estamos no terreno da verdadeira e própria filosofia. Então, de acordo com Hegel, a filosofia, ela visa o estabelecimento das consciências servis e representações homogêneas, é compatível com regimes políticos baseados na censura e na opressão, valoriza as paixões e os sentimentos em detrimento da racionalidade, é inseparável da realização e expansão de potenciais de razão e de liberdade e fundamenta-se na existência de padrões universais de julgamento. Qual vocês acham que é? Alguém tem alguma ideia? Professor, o Henrique falou no chat que acho que é a D. Uhum. Eu acho que é também. É a letra D mesmo. Que as outras não fazem muito sentido, né? Ser compatível com regimes políticos baseado na censura e na opressão. Era o oposto, muitas vezes, né, do que eles queriam. E seria isso, né? Expansão de potência, de razão e de liberdade. Seria tipo o pensamento, valorizar o conhecimento. Tem um também da Unicamp, que ele pede para assinalar a alternativa correta. Podemos continuar? Acho que sim, né? É que eu não consigo ler o chat, então se alguém puder falar no microfone às vezes. Muitos políticos veem facilitado seu nefasto trabalho pela ausência da filosofia. Massas e funcionários são mais fáceis de manipular quando não pensam, mas tão somente usam de uma inteligência de rebanho. É preciso impedir que os homens se tornem sensatos. Mais vale, portanto, que a filosofia seja vista como algo entediante. Então ele pede para assinalar a alternativa correta e a letra A ele fala: o filósofo Karl Jaspers, que é o autor, lembra que a filosofia tem um potencial crítico que pode desagradar a políticos, poderosos e ao senso comum, tal como ocorreu na Grécia em relação a Sócrates.
Bem suspeita já essa. Letra B. A filosofia precisa ser entediante para estimular o pensamento crítico, rigoroso e formar pessoas sensatas. Não tem nada a ver. Às vezes acaba sendo, mas não, não é o que ele quer dizer. Letra C. A ditadura militar no Brasil retirou a disciplina de filosofia das escolas por considerá-la subversiva, mas atenuou a medida estimulando os centros populares de cultura ligados às entidades estudantis. Não faço ideia do que eles estão falando. Essa eu nunca colocaria porque nunca ouvi falar sobre esse CPC. Letra D. Os políticos e a estrutura escolar não são um verdadeiro obstáculo ao ensino de filosofia, mas a concepção de que ela é difícil e tediosa, considerando que existem mecanismos para aproximá-la do senso comum. Acho que essa está bem nítida, né? Sim, professora, ficou bem nítido aqui que é a A. Sim. Quando ele fala de Sócrates, né, que a gente falou bastante que Sócrates foi condenado à morte, pelo esse caráter político da filosofia dela incomodar aristocracias, políticos, senso comum. Bom, então, alguém tem alguma dúvida? Senão a gente já pode ir para a teoria da primeira aula. Desde quando a gente começou a falar lá de Matrix, que trazia a frase do Sócrates, que era "eu só sei que nada sei", que apesar de Sócrates não ser o primeiro filósofo, ele era o patrono, porque por causa das atitudes dele de fazer as perguntas. E a filosofia, ela é o início de uma ciência, ela busca sempre a razão. Então tem aquela questão que a gente vai falar já já sobre a separação com os mitos, e ela questiona as crenças cotidianas, que seriam coisas tão enraizadas que a gente não se questiona. Então, as perguntas críticas, né, de posicionamento crítico da filosofia seriam por quê, onde, quando, quem. E a reflexão, ela é a indagação sobre si mesmo. Então, a filosofia ela sempre busca a raiz das situações. Muitas vezes ela tem esse caráter político. E é o que fala aqui, a partir de Sócrates, a filosofia adquire um caráter político. Alguém tem alguma dúvida da primeira aula? Ela era bem simples, né? Não tinha muita coisa. Acho que o que mais confundia era sobre essa questão de crenças cotidianas. São coisas enraizadas que a gente não costuma se questionar. Podemos ir para a aula 2? Tranquilo, professor. Então, beleza. A aula 2 era o nascimento da filosofia, então tem aqui a questão da Unesp 2018, que ele fala: o aparecimento da filosofia na Grécia não foi um fato isolado, estava ligado ao nascimento da polis. A relação entre o surgimento da filosofia e da polis na Grécia Antiga é explicada, entre outros fatores, letra A, pelo interesse dos mercadores em estruturar o mercado financeiro das grandes cidades. Letra B, pelo esforço dos legisladores em justificar e legitimar o poder divino dos reis. Letra C, pela rejeição da população urbana à persistência do pensamento mítico e de origem rural. Letra D, pela preocupação dos pensadores em refletir sobre a organização da vida na cidade. E letra E, pela resistência dos grupos nacionalistas às invasões e ao expansionismo estrangeiro. Essa aí eu fico meio em dúvida. Acho que ela é um pouquinho complicada numa questão. D? Eu acho D. Uhum. Alguém tem alguma outra opinião? Bom, deixa eu ver no chat. Então, tem gente que iria dizer. Eu ficaria em dúvida entre a C e a D. Mas é a letra D mesmo. Porque não era bem um caráter nem de rejeição da população urbana em questão aos mitos, porque primeiro que os mitos não tinham origem rural, né? Não era tipo lendas rurais ou algo do tipo. Na cidade, eles mesmos tinham estátuas de Atenas, quer dizer, estátuas dos deuses em Atenas. Então, tanto na cidade quanto rural, eles acreditavam nos mitos.
porque eles não tinham uma origem rural. Então não existia essa rejeição. E a letra D, então, é a correta, porque a gente vai ver conforme foi avançando as aulas que cada vez mais eles pensavam sobre a organização da vida na cidade, né? Tipo, filosofia veio também para facilitar a vida em sociedade, a vida em conjunto. Isso fica bem claro depois com Platão e Aristóteles também. É, tem mais um exercício dessa aula. Agora é um texto do Nietzsche falando sobre os filósofos. E ele pede o que caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos a ela e levá-la a sério? Sim, e por três razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, embora embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento. Tudo é um. Essa aqui a gente já chegou a fazer na aula, né? Mas eu nem lembrava qual era a correta. Então ele pede o que caracteriza o surgimento da filosofia. A letra A, o impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais. Letra B, o desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. A necessidade de buscar, na letra C, de forma racional, a causa primeira das coisas existentes. Letra D, a ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas. Letra E, a tentativa de justificar a partir de elementos empíricos o que existe no real. Qual vocês acham que é? Essa aqui é aquela típica questão de Enem, né? Que parece que todas estão certas. Então acho que a maioria fica em Eu acho que dúvida é a entre letra a E. letra E. Então, a maioria fica em Eu dúvida tô entre na a letra C. C e a E. Também tô entre as duas, mas acho que é E, não sei. É a letra C. Essa, se eu não me engano. Porque elemento empírico, quando ele fala na E, é você querer provar alguma coisa através de um experimento. É tipo você, não sei, derrubar essa faca para ver que existe gravidade e aí sim você afirmar que existe gravidade. E lá no começo, os pré-socráticos, eles não faziam isso, eles só criavam suposições, tipo coisas meio absurdas mesmo, igual Nietzsche fala, de que tudo veio da água. Então isso não seria um empirismo, porque empirismo é esse caráter de você querer comprovar. E então é a letra C, porque ele fala que é querer buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. A causa primeira seria tipo a origem de tudo, que seria o arqué, que é o que os pré-socráticos se dedicam a estudar. Então, essa aqui é a letra C. Eu também fiquei em dúvida entre a C e a E. E parece que todas estão certas também, não sei. O Enem, às vezes, ele tem essa pegadinha, não sei se é uma pegadinha. Então, na parte da teoria, quando a gente falou sobre o nascimento da filosofia, a gente começou falando que o ser humano ele quer explicar tudo o que ele vê, e quando não encontra uma resposta racional, ele apela para os mitos. E até que chegou um momento que porque os deuses quiseram, porque Deus quis, não bastava mais, porque gerava ainda mais perguntas. E aí surgiu a filosofia. A filosofia tem a separação, né, do mito. Então a filosofia segue a cosmologia, enquanto o mito segue a cosmogonia, que é o uso da fantasia para explicar o cosmos, né, que seria essa origem das coisas. Aí tem aqueles itens importantes que a gente falou, do porquê que foi na Grécia. Então, tinha o relevo, né, que era muita ilha, então ele tinha muito comércio no mar Mediterrâneo.
Isso colocava os gregos em contato com outras culturas. Então, eles percebiam a diversidade de crenças e que não existia uma única explicação para o mundo, porque as crenças variavam. Na Grécia não tinha uma classe religiosa tão forte, tipo bispos, sacerdotes, padres. O que mais tinha era o oráculo de Delfos, então era meio que permitido questionar. A liberdade política e discussão na Ágora, porque isso promovia debates, então eles estavam sempre ligados ali na questão de tipo, debater para surgir uma verdade, que é uma coisa que bem socrática, né, bem do Sócrates. Além da questão das leis das cidades-estados, mas aí cada cidade-estado tem a sua lei. Geralmente ele cobra de Atenas e Atenas as mulheres não são consideradas cidadãs. Tem a questão também da vida na cidade, que foi aquela questão da Unesp, que tinha toda a questão da democracia, que um líder tinha um poder descentralizado, então eles usavam um discurso racional, que seria argumentação, questionamento, que está escrito errado, depois eu arrumo. E tem essa questão também de a filosofia querer facilitar a vida em sociedade, questionando sobre corrupção, por exemplo, que é um tema muito falado desde a Grécia Antiga. E tem também a importância do calendário, que ela já é não sei, um pouquinho menos discutida, né? Mas eles tinham maior controle sobre o tempo, e além dos questionamentos sobre ele. E é bom lembrar, aqui não era na segunda aula, porque a gente viu Aristóteles só depois, mas que o Aristóteles ele era um estudioso da formação das cidades. Então ele falava que a filosofia veio para facilitar essa vida em sociedade, que é que a gente viu na questão da Unesp. Ainda na aula 2 a gente tinha falado sobre os pré-socráticos, né? A gente começou a falar do Tales de Mileto. E essa questão aqui é da Unesp bem recente. Ela continua aqui. E ela pede algo em questão da arqué. Ela fala que o que se descreve no texto possui relação com o conceito de arqué, desenvolvido pelos primeiros pensadores pré-socráticos da Jônia. E a arqué diz respeito a... O texto ele fala: em 4 de julho de 2012 foi detectada uma nova partícula que pode ser o bóson de Higgs. Trata-se de uma partícula elementar proposta pelo físico teórico Peter Higgs e que validaria a teoria do modelo padrão, segundo a qual o bóson de Higgs seria a partícula elementar responsável pela origem da massa de todas as outras partículas elementares. Então aqui ele pede a respeito da arqué. Na letra A ele fala que a arqué diz respeito à retórica utilizada pelos sofistas para convencimento dos cidadãos na polis. Ela diz respeito à explicação de origem dos cosmos fundamentada em pressupostos mitológicos, à investigação sobre constituição do cosmos por meio de um princípio fundamental da natureza, ao desenvolvimento da lógica formal como habilidade de raciocínio, à justificação ética das ações na busca pelo entendimento sobre o bem. E qual vocês acham que é? Eu voto na C. Na letra C? Uhum. Alguém tem alguma outra opinião? Bom, é a letra C mesmo. Porque apesar de ter na letra D uma certa lógica, né, que é desenvolvimento da lógica formal, a letra C ela fala sobre o princípio fundamental da natureza, né, que é o que diz respeito à arqué em si. Os pré-socráticos, eles eram os filósofos da natureza. Se assemelhava muito mais à física e química, por exemplo, do que a filosofia que a gente conhece hoje. Então, o primeiro filósofo, que foi um pré-socrático, Tales de Mileto, ele falava que o tema de estudo é arqué, e ele foi o primeiro a romper com a mitologia por usar a lógica. Os pré-socráticos, eles eram estudantes da natureza, e para o Tales de Mileto tudo veio da água.
O Anaximandro, que foi o segundo, ele falava do elemento primordial, que era o apeiron, e ele falava que ele era infinito, indefinível, invisível e imortal, bem próximo de um átomo, né? E a teoria dele influenciou muito Heráclito. O Anaximenes, ele falava que o ar era o elemento primordial, ele foi o terceiro. E agora chegaram os dois mais importantes, que é o que a gente viu na aula 3, que era o Heráclito e o Parmênides. E os dois eram bem opostos. O Heráclito, ele não era muito compreendido, porque ele simplesmente jogava as teorias dele e não queria explicar para ninguém, então ele era conhecido como obscuro. E além de que ele era um crítico de pensadores, artistas, dramaturgos. Mas sobre a teoria dele, ele falava que tudo sempre está fluindo e se movendo. Aí ele usa o exemplo de se banhar no rio. Ele fala que é impossível você querer entrar no mesmo rio duas vezes. Porque a partir do momento que você pisa naquele rio e sai dele, a- aquela região que você entrou já tá lá pra frente, porque o rio tá sempre fluindo. Então ele não é mais o mesmo, nem você é mais o mesmo. Porque tem toda uma questão de passado e presente, mas que seja uma linha bem tênue, né? Tipo, o que eu acabei de falar já é passado, então ele não é presente. Então não tem como ser você mesmo que entrou no rio aquela vez, porque você também muda. Então a teoria dele é que tudo é mudança. E a mudança, ela vem através dos opostos. Então ele perguntava por que que tudo muda? Porque existem ciclos. E os ciclos, eles são sempre nos opostos, assim. Então a vida passa a ser a morte, o dia passa a ser a noite, o quente se torna frio. Tudo é sempre um equilíbrio, né? Uma procura de equilíbrio. Então ele falava também que a nossa identidade está sempre na diferença e na variedade. E imagina, tipo, um mundo que todo mundo é igual, você não teria uma identidade. E que a gente é eternamente contraditório e isso não tem problema, porque faz parte da natureza humana, da natureza, na verdade, não só humana, tudo ser contraditório. E ele também criticava o Homero, que era um dramaturgo, porque o Homero ele pedia o fim dos conflitos entre humanos e deuses. E para Heráclito isso era o fim do mundo, literalmente. E como todo pré-socrático usa um elemento, o do Heráclito é o fogo. Porque ele não procurava um elemento, literalmente, ele queria usar uma metáfora para explicar. E o fogo, ele representava a disputa entre os opostos, além de ser a razão, porque a razão ela ilumina. E a disputa entre os opostos seria porque quanto mais oxigênio, quer dizer, quanto mais fogo, menos oxigênio, porque o fogo consome oxigênio. Ele achou que seria uma boa. Então, o Heráclito é o fogo. Agora, o Parmênides, que era o oposto dele, ele acreditava que a origem de tudo estaria na imobilidade. Então, as coisas não seriam mutáveis e nem fluidas. Porque, para Parmênides, a mudança é uma ilusão. Então, aqui ele já adiantava um pouquinho o pensamento do Platão, porque acho que ele foi um dos filósofos mais próximos da época do Platão, em que existe um mundo imperfeito, que é o que nossos sentidos enxergam, e o mundo do pensamento, que é imutável. E por que que por que tudo nele é imutável? E ele pergunta o que que é a mudança. A mudança, ele explicava que era quando algo deixa de ser aquele algo. Então, se torna o nada. E não sei se vocês lembram que a gente fez um exercício tentando enxergar o que era o nada. Não tem como, porque a gente não compreende o nada. A gente meio que criou um conceito de nada para usar como uma linguagem. Mas se você tentar pensar no nada, você vai pensar, sei lá, numa tela preta, numa tela branca, ou é tanto pensamento que você não consegue definir, ou você vai pensar em talvez pós-morte ou algo assim, mas nada disso é nada. Então, pro Parmênides, o nada não existe. Logo, a mudança também não existe, porque se eu deixo de existir, se eu deixo de ser eu, na verdade, eu me torno nada. E como nada não existe, mudança também não existe. Pensem que tem um pilar que é o existir e um outro pilar que é o nada, ou seria o não existir, e aqui em cima é uma ponte. Essa ponte é a mudança.
Mas se um pilar cai, que seria o nada, porque ele não existe mudança. Então, para ele, tudo é uma ilusão de quando a gente tem quando a gente percebe uma mudança. Essa percepção, na verdade, é uma ilusão. Ele fala que os nossos sentidos nos enganam. Alguém tem alguma dúvida? Eu não consegui entender muito bem a coisa do nada e não existir, a mudança não existir. Consegui Uhum, pegar. tá. Então, por que que o Parmênides ele falava que tudo é imóvel? Porque ele acreditava que quando a gente pensava que alguma coisa tinha mudado, na verdade essa coisa não muda. A gente que estava entendendo ela errado, sabe? Ela sempre foi daquela maneira, só que a gente enxergava de outro jeito. Eu lembro que na aula eu tinha usado um exemplo que era sobre darwinismo e lamarquismo. Quando a gente vê que Lamarck veio antes, ele falava que a girafa tinha um pescoço grande porque ela usava muito. Na verdade estava errado, e aí a gente mudou a percepção para algo mais darwinista, de que a girafa com o pescoço grande que foi selecionada pelo ambiente, então por isso que as girafas são assim. Então, quando a gente tem essa mudança do lamarquismo para o darwinismo, o que mudou não foi a girafa, foi a nossa percepção. Então, era basicamente isso que o Parmênides falava. Ele falava que os nossos sentidos, eles nos enganam, porque as coisas são as coisas desde o início. A gente que enxergava outra coisa. Deu pra entender melhor? Eu acho que sim. Então, tipo, ele mudou, mas o que que mudou foi a nossa percepção. Mas aí, Uhum. então a nossa percepção não mudou, mas mudou não existe. É tipo isso. O que mudou foi a nossa percepção. Isso tá certo. Mas ela é uma ilusão, porque a girafa sempre foi a girafa, ela sempre teve o pescoço grande. Então, a gente que acreditava que ela tinha um pescoço grande porque ela usava muito, quando na verdade ela que foi selecionada no ambiente, né, para ter um pescoço grande. Então, a nossa percepção, né, a gente achava que sabia aquilo de uma maneira, na verdade estava errada, porque não existe mudança para o Parmênides. Aí entra aquela outra pergunta que você fez. É um pouquinho mais difícil de explicar, mas a mudança, ela é sempre uma transição entre o que é e o que não é. Então, quando, não sei, eu tenho essa caneca e se ela quebra, ela não é mais uma caneca. Então, houve uma mudança. Porque se essa caneca existia, ela deixa de existir. Então, essa caneca, ela existe e ela passa a ser o nada. Mas, segundo o Parmênides, o nada também não existe, então imagine que a mudança, se ela é uma transição, não tem como ela ser a ponte, né? Se o pilar do nada não existe. É bem complexo mesmo, mas guardem que para o Parmênides tudo é imóvel, que os nossos sentidos nos enganam e de que o que muda são as percepções. Acho que fica mais fácil se vocês guardarem isso, porque essa questão do nada, ela é muito confusa mesmo. Melhorou ou piorou? Não, agora entendi. Obrigada, professor. Imagina. É confuso mesmo. Acho que se a gente souber tudo, alguma coisa tá muito errada. Agora da aula 4 sobre Sócrates e os sofistas. Esse exercício é da Unicamp e ele continua aqui também. E ele fala que o só sei que nada sei é um ponto de partida para a filosofia, pois.
o texto ele fala: a sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no século V a.C., encontra o seu ponto de partida na afirmação só sei que nada sei, registrada na obra Apologia de Sócrates. A frase foi uma resposta aos que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos e poetas, Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria ignorância. Então, só sei que nada sei é um ponto de partida, porque aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimento. É um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado, uma vez que a função da filosofia era reproduzir os ensinamentos dos filósofos gregos. A dúvida é uma condição para o aprendizado e a filosofia é o saber que estabelece verdades dogmáticas a partir de métodos rigorosos. Letra D. É uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas concretos, preocupando-se apenas com as causas abstratas. E qual vocês acham que é? Alternativa A. Também vou na A. Uhum. É a letra A. Que aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimentos. Acho que a gente já tá cansado de ver, né, memes sobre essa frase do Platão levantando a mão e xingando a galera. Acho que já até mandaram no grupo, mas é o tempo todo esse meme. E eu só sei que nada sei, como a gente já falou várias vezes, ele te coloca nessa posição de querer adquirir conhecimento. Não tem nada a ver com humildade, não. O Sócrates não era muito humilde nesse quesito, eu acho. Tem mais um da Unicamp, de 2017. Ele fala: vocês preferem ler o texto ou ir direto para a questão antes? Eu geralmente vou para a questão. Acho que isso é algo pessoal, mas tem alguns exercícios que funcionam melhor assim para mim. Eu vou direto para o que a questão pede, porque aí eu leio o texto já procurando o que ela quer, né? Mas é que ela fala só para assinalar. Então ele fala: muitos políticos vêm facilitado o seu nefasto trabalho pela ausência de filosofia. Essa aqui já foi, não foi? Massas e funcionários são mais fáceis de manipular quando não pensam, mas tão somente usam da inteligência de Sim, rebanho. professor, já foi essa. Ah, então. Ah, aquela lá do CPC, né? Sim. Hum. Então aqui tem mais uma da Unesp. Essa é da última prova. Eu não sei se é bem segunda fase, porque ela tá como de assinalar, né? Só que com a pandemia acho que deu uma mudada. Então ele fala: os textos caracterizam uma mudança importante na história do pensamento filosófico, trazida pela filosofia de Sócrates e que se expressou. Aí a gente lê o texto. O significado do termo cosmos, para os gregos pré-socráticos, liga-se diretamente às ideias de ordem, harmonia e mesmo beleza. O cosmos é, assim, um mundo natural, bem como o espaço celeste, enquanto a realidade é ordenada de acordo com certos princípios racionais. A ideia básica de cosmo é, portanto, de uma ordenação racional, uma ordem hierárquica em que certos elementos são mais básicos e que se constitui de forma determinada, tendo a causalidade como lei principal. E o texto 2. Quando a filosofia, pela mão de Sócrates, desceu do céu à terra, na sugestiva expressão de Cícero, o homem passou a ser o centro das indagações dos pensadores gregos. Platão atribui ao mestre a busca obsessiva do ser e do saber humano. Então ele fala, né? Os textos, eles caracterizam uma mudança importante na história do pensamento filosófico, trazida pela filosofia de Sócrates e que se expressou na defesa dos princípios participativos da democracia ateniense, na busca pela compreensão dos princípios fundamentais da natureza, no questionamento da vida social e política dos seres humanos, na crítica dos prazeres humanos como finalidade da vida, no desenvolvimento de uma teoria da causalidade. Qual vocês acham que é?
Nossa, essa me pegou legal, professor. Eu tô entre a C, não sei. Alguém tem alguma sugestão? Um chute, uma opinião? Bom, eu vou falar então. É a letra C, que o Sócrates ele não defendia, né, o princípio participativo da democracia. Ele até defendia, essa realmente fica estranho, mas lendo o texto, lendo os dois textos, o que se expressa mais sobre a filosofia do Sócrates vai ser sempre na vida social e política, o questionamento da vida social e política. Porque lembra que o Sócrates foi o patrono, né, da filosofia, porque ele foi responsável por mudar o rumo dela. Então, é isso que fala no segundo texto. E isso tá ligado também com a origem da filosofia, de que tinham as polis, porque tinha os debates, tinha política. Então, ele sempre vai levar isso pro lado de estudar o ser humano e não querer estudar a democracia em si. Ele queria estudar o ser humano na política e não a democracia ateniense. Essa aí, eu acho que muita gente colocou A também. Alguém tem alguma dúvida? Não, tudo certo. Ok. Essa aqui, ela é gigantesca. É da Unesp também. Olha o tamanho. E é por isso que eu geralmente leio primeiro o que pede a questão. Ele fala: após uma leitura atenta do fragmento do diálogo Fedro, pode-se perceber que Sócrates combate fundamentalmente o argumento dos mestres sofistas, segundo o qual, para fazer bons discursos é preciso. Tentem fazer essa sem a gente ler o texto. Ele fala: é preciso evitar a arte da retórica. Isso seria. Ele está pedindo um argumento dos mestres sofistas, né? Conhecer bem o assunto, discernir a verdade do assunto, ser capaz de criar a aparência de verdade e unir a arte retórica à expressão da verdade. Então, qual vocês acham que está falando mais corretamente sobre os sofistas? Eu acho que é D, mas não tenho certeza. É a letra D. Criar a aparência, né, de verdade. Pode trocar pela palavra enganar também, né? Porque criar uma aparência de verdade seria você fingir. E não é necessário ler o texto, que olha o tamanho dele. Por isso eu acho importante ler primeiro o que pede a pergunta, mas se vocês quiserem a gente pode ler, só para desencargo de consciência. O que vocês acham? Eu acho que pode passar. E depois a gente pode ver Eu acho no, que pode passar também, no porque a gente slide. aprendeu isso em aula também, sobre isso, os sofistas, Sócrates. Sim, sim. Então vamos para a teoria. Professor, Oi. você pode voltar de novo na pergunta? Eu não consegui ler. Uhum, posso? Essa daqui? Isso, só um minuto. Obrigada, professor. Imagina. Então, teoria. O contexto histórico é a discussão política em Atenas. A discussão é feita por seres humanos e por isso Sócrates quer buscar as suas verdades, as verdades dos seres humanos. O só sei que nada sei é a posição de iniciar a busca pelo conhecimento, como a gente viu no exercício da Unicamp. E para Sócrates, a melhor maneira de chegar ao conhecimento é através do diálogo. O método socrático tinha aqueles 4 passos, mas os 2 primeiros não eram
tão necessários e geralmente não caem, então eu coloquei só os dois para não ter a confusão. A ironia, que é quando Sócrates ele busca os pontos contraditórios na fala, e a maiêutica, que é quando Sócrates ele indica. Peraí, que entrou alguém. A maiêutica é quando o Sócrates indica os caminhos para que os convidados cheguem ao conhecimento sozinho. Então ele é uma espécie de guia, mas ele não dá a resposta pronta, sabe? Ele primeiro pede para a pessoa falar sobre um assunto, e aí se a pessoa fala um negócio meio contraditório, ele fala para ela, querendo meio que provocar ela, até a pessoa perceber que ela não sabe. E daí ele usa a maiêutica, que ele vai guiando a pessoa, fazendo perguntas, através de perguntas cada vez mais profundas, tipo, cheias de porquê, até que ela chegue a um conhecimento sozinho. Maiêutica vem de dar à luz, né? É tipo uma parteira, porque quem dá à luz é a outra pessoa, a parteira só ajuda. E o Sócrates, ele era filho de uma parteira, então por isso chama maiêutica. Os sofistas, sofista quer dizer sábio, e eles eram contemporâneos de Sócrates, tanto é que tinha muita treta entre eles. E eles não eram necessariamente filósofos, porque eles gostavam de utilizar a oratória e a retórica. Mas a preocupação não era com a verdade, era com o debate. E a erística era o que eles buscavam, que é um termo, pode até cair também esse termo, que seria a arte do convencimento, sem preocupação com a verdade. Por isso mesmo que a verdade é sempre relativizada. Eles sempre tentam criar essa aparência de verdade. Alguém tem alguma dúvida? Eu não entendi essa última parte, professor, mas foi porque eu me distraí. Não, tudo bem, eu posso explicar de novo. Mística. Ah, da erística? A erística é um termo que quer dizer arte do convencimento. E é o que eles buscam, né, num debate. Eles não querem, igual Sócrates, mostrar a verdade. Eles querem ou vencer ou sair de superior ou algo do tipo. Então a erística, ela abrange a oratória e a retórica. Porque são duas maneiras de chegar no convencimento. Ô, professor, Oi? qual a diferença do Ah, tá. sofista? Eu ia falar que se erística era retórica. Não, a erística, ela abrange a oratória e retórica. Era o Vitor que estava falando agora? Isso. Professor, qual a diferença dos sofistas para erística? Não, a erística é algo que os sofistas buscavam. É, Os sofistas, eles sempre buscavam a erística num debate, porque eles queriam convencer. Eles não, tipo, erístico não eram pessoas, sabe? Se for tomado como Entendi. pessoa, tipo, se você achar que fulano é erístico, quer dizer que ele é um sofista também, né? Acho que é até um sinônimo, porque ele quer convencer. Então é a forma que ele fala, né? Erística. Uhum, Mais ou menos isso. isso, Obrigado, professor. de nada. Aula 5, Platão. Alguém tem alguma dúvida? Não vai dar pra gente terminar hoje mesmo, mas a gente pode emendar com a próxima aula, já que falta pouco. Mas vamos fazer pelo menos mais esse. Então ele fala. é, Nesse fragmento, Platão compara o texto escrito com a pintura, contrapondo-as à sua concepção de filosofia. Assinale a alternativa que permite concluir, com o apoio do fragmento apresentado, uma das principais características do platonismo. E o texto ele fala: o que é terrível na escrita é sua semelhança com a pintura. As produções da pintura apresentam-se como seres vivos, mas se lhe perguntarmos algo, mantém o mais solene silêncio. O mesmo ocorre com os escritos. Poderíamos imaginar que falam como se pensassem, mas se os interrogarmos sobre o que dizem, dão a entender somente uma coisa, sempre a mesma. E quando são maltratados e insultados, injustamente, têm sempre a necessidade do auxílio de seu autor,
porque são incapazes de se defenderem e de assistirem a si mesmos. Então, ele pede uma das características principais do platonismo, com o apoio do fragmento apresentado. A letra A. Platão constrói o conhecimento filosófico por meio de pequenas sentenças com sentido completo, as quais, ao seu entender, esgotam o conhecimento acerca do mundo. Letra B. A forma de exposição da filosofia platônica é o diálogo, e o conhecimento funda-se no rigor interno das argumentações, produzido e comprovado pela confrontação dos discursos. Letra C. O platonismo se vale da oratória política, sem compromisso filosófico com a busca da verdade, mas dirigida ao convencimento dos governantes das cidades. Poesia rimada é o veículo da difusão das ideias platônicas, sendo a filosofia uma sabedoria alcançada na velhice e ensinada pelos mestres aos discípulos. Letra E. O discurso platônico tem a mesma natureza do discurso religioso, pois o conhecimento filosófico modifica-se segundo as habilidades e a argúcia dos filósofos. E qual vocês acham que é? Olha, levando em consideração que ele criou aquele mundo, né? Que ele colocou o mundo sensível e o mundo das ideias, né? Eu iria Uhum. na A. Na letra A? Isso. Platão constrói o conhecimento filosófico por meio de pequenas sentenças com sentido completo, as quais, no seu entender, esgotam o conhecimento acerca do mundo. Então, na verdade, é a letra C. Não. Cadê? É a letra B. É que eu não coloquei as letras, eu fiquei confuso. É a letra B. A primeira não é porque não tem esse sentido de esgotar o conhecimento acerca do mundo, porque é meio que ilimitado. E não tem essa de pequenas sentenças com sentido completo. É, Ele pode fazer perguntas curtas, mas é sempre através do diálogo. Mas eu não entendi o porquê do mundo das ideias que você falou. Então, porque ele falou que esgotam o conhecimento acerca do mundo, né? E aí, Uhum, não sei, eu imaginei que isso, isso fosse além, de uhum, acordo com o mundo das ideias. Mas, ao mesmo tempo, hum, eu fiquei com receio por conta por meio por meio de pequenas sentenças. Isso que me deixou meio sim. receoso, assim. Mas aí eu fui por conta esgotam o conhecimento acerca do mundo. Uhum. Então, quando ele fala do mundo, ele não se refere nem ao mundo das ideias, nem ao mundo, o mundo sensível. Ele fala o mundo mesmo, tipo, os nossos arredores. Então, é a letra B mesmo, que é através do diálogo. Então, eu acho que é isso, gente. Eu continuo com vocês na próxima aula. Falta só Platão, Aristóteles e acho que os helenísticos também. Então, eu vou parar de gravar. Tá bem em cima da hora. Não quero atrasar vocês para a próxima aula também.